A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para concluir, né, irmãos? Que alegria. Mais um livro da Bíblia Sagrada, um livro histórico, né? Primeiro livro de Samuel. Hoje é o capítulo 31 de 13 versículos, né? Já no próximo vídeo a gente vai começar 2 Samuel. Que vitória, né, irmãos? Estamos aqui esses mais de um mês aqui, lendo versículo por versículo, comentando, falando, tendo você aí, que é uma alegria para nós participando. Não, irmãos, que almejamos inscritos, comentários, curtidas, não, irmãos. O foco aqui, o alvo é ganhar almas. O foco é você nos ajudar e compartilhando esse link, deixando a sua curtida aí para a glória de Deus e mais pessoas, principalmente as que não conhecem o Evangelho, as que estão duvidosas, precisam voltar para o Senhor, essas sim serem alcançadas, essas sim serem resgatadas pelo poder de Deus através da sua palavra. E a sua participação, esse ministério é nosso, irmãos. Deus nos deu para a gente comentar que toda a Bíblia é para a glória de Deus. Os irmãos veem aí que todos os livros poéticos, já comentamos todos, menos Jó, todos os profetas menores. Agora estamos nos livros históricos, né? Depois vamos acabando os livros históricos aqui. Os livros históricos nós vamos falar de Jó. Aí vamos no Pentateuco, que são 5 livros. A ideia, mas é gravar toda a Bíblia aqui. Quando vai terminar, não sei. Vai dar tempo? Não sei. Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja antes? Não sei. Eu sei que a gente não pode parar. Amém? 1 Samuel capítulo 31, versículo 13, o versículo 1, fala assim. Tem um título interessante. A morte de Saul e dos seus filhos. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filhos dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. Muito nós vimos já falar em outros livros aqui no Samuel sobre essa região chamada Gilboa, né? Aleluia. Versículo 2. E os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, Abinadab e a Malquissua, filho de Saul. Os irmãos vão ver que além desses 3 filhos de Saul, tinha um chamado Isbosete, não estava aqui na peleja. E a profecia de Deus que foi dada a Saul é que ele e seus filhos iam morrer, que estivessem com ele na batalha. Então Isbosete, que depois no segundo livro de Samuel, vamos falar muito dele depois. Ele não estava aqui, por isso que ele não morreu. Continuando no versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. Muito temeu por causa dos flecheiros, né? Porque era uma forma que os exércitos tinham, tanto de Israel como os outros, de terem mais êxito na batalha. Saul estava vendo que o exército de Israel que estava com ele, que não era poucos homens não, eram muitos homens. Aqui a gente vai ver no capítulo 31 que aqueles que estavam mais próximos do rei ali para o guardar foram esses que morreram, porque outros ainda fugiram. Porque o Abner, que era seu capitão, os irmãos vão ver que no segundo livro de Samuel vai voltar a falar dele. Então, os que estavam próximo de Saul, os guarda-costas morreram. O que nós entendemos com isso, irmãos? Quando nós estamos próximos de alguém que é de Deus, alguém que serve a Deus de verdade, nós temos vitória, irmãos. Nós não temos percas. Esses homens aqui, que estavam colados em Saul, vivendo, respirando Saul, mas não um Saul abençoador, um Saul homem de Deus, um Saul que prega a palavra, que vive a verdade, que vive a justiça de Deus, mas um Saul que queria o mal, fazia o mal, tinha prazer na impiedade. E esses homens, irmãos, morreram com ele por causa disso, porque seguiam as pisaduras de um homem mau. Quando você está com alguém de Deus, irmãos, não perfeito, perfeito só Jesus, mas alguém que busca a perfeição, alguém que se arrepende dos seus pecados, que perdoa, alguém que pode até ser que tenha uma vida, tem uma história lá atrás de falha, de erro, mas se arrependeu, não faz mais. Hoje é um homem de Deus, hoje é uma mulher de Deus que quer a verdade. Passado, irmãos, morreu, hoje é o presente. Vai ter vitória, irmãos. Vai plantar e vai colher. Saul que estava colhendo uma semeadura de uma vida, irmãos, um tempo de vida, porque os 7 primeiros anos dele, os irmãos podem acessar o canal aí, Curiosidades Bíblicas Ever Marcelo, ver os 31 capítulos de Samuel que a gente pôde comentar para a glória de Deus. Os primeiros anos do reinado de Saul, irmãos, foi anos de vitória, anos de conquista, que ele estava na presença de Deus. Quando ele sai da presença de Deus, irmãos, aí veio a ruína, veio a miséria,
Irmãos, quando a pessoa sai de Deus, ela sai de Deus, não é Deus que sai dela. Ela larga, ela abandona o Senhor, irmãos. É uma vida de miséria, de derrota. Irmãos, e sofre nessa terra, e se não se arrepender, vai sofrer o inferno para toda a eternidade. A Bíblia garante isso, eu creio na palavra, irmãos. Você está aí podendo ver o vídeo, acessar e escrever no campo, você crê na palavra também. Versículo aqui, o 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porém temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou sobre ela, né? Ele se matou, diz a Bíblia, em outras palavras. Ele se matou para não dar o gosto de ser morto pela mão dos inimigos. E o seu pajem de armas, que andava muito próximo dele, não teve coragem. Versículo 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Versículo 6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente com ele naquele dia. Para ficar bem explicado aqui, mas os homens guarda-costas que estavam mais próximos, em volta de Saul, esses morreram. Porque, irmãos, numa batalha, nesse período bíblico aqui, irmãos, quando o rei era morto, o exército se dispersava. Então, o foco aqui era matar o rei. Mataram o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, irmãos, aqui. E os homens que estavam em volta deles. Os irmãos veem quando ele perseguia Davi, era 3.000 homens. Então esses homens morreram, irmãos. E os outros conseguiram escapar. Irmãos, se os seus irmãos lerem Crônicas 10:10, primeira Crônicas, ou segunda, irmãos, me perdoa aqui, a memória falhou agora, se não é primeira Crônicas, é segunda, os irmãos vão ver que ela fala que a cabeça de Saul foi colocada dentro do templo ali, porque era um sinal de vitória, um sinal, irmãos, que o exército inimigo via e que ali cantava vitória, falava de vitória, porque venceram o rei de Israel, venceram o rei de Israel, porque o inimigo sabia, irmãos, que o Deus de Israel era poderoso, mas o inimigo também sabe, irmãos, que você, que nós, que servimos ao Senhor, nós temos que estar nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres você será feito, mas tem que estar em Cristo, tem que viver com Cristo, tem que Cristo ser o Senhor da sua vida. Saul aqui, mas não queria nada com Deus, compromisso. Não queria ser obediente, ouvia a voz de Deus, estava rejeitado no seu ministério. Poderia ter se arrependido, irmãos, teve chance. Deus em vários momentos falou com ele para ele se arrepender, como fala com o mundo hoje, irmãos. Aquela passagem que falamos no canal, que Davi por 2 vezes teve ele nas mãos para matar, não o matou. Ali é para ele ter caído de joelhos, irmãos, pedido perdão, se arrependido, mas não se arrependeu. Por isso, irmãos, que ele teve essa colheita dura, irmãos, de humilhação na vida dele, irmãos. Poderia ter sido um fim na presença do Senhor, mas não foi. O versículo aqui agora, 7. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram e vieram os filisteus e habitaram nelas. Versículo 8. Sucedeu que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e seus 3 filhos estirados no monte de Gilboa. 9. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram das suas armas. Enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciaram no templo dos seus ídolos entre o povo. Então, irmãos, era um costume na batalha fazer isso. Pegar os despojos, cortar a cabeça do rei. Se o rei estivesse vivo, matar o rei e levar até a cidade. Isso, numa guerra acontecia isso. Não fizeram isso com Saul, irmãos. Como citei aqui, Crônicas 10:10 fala isso também em detalhes. E aqui a gente está vendo aqui. Versículo, aleluia, 10. E puseram suas armas no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Aqui está falando que fixaram no muro. Lá em Crônicas 10:10 fala que a cabeça dele foi colocada no templo. Os irmãos vê como a Bíblia Sagrada dá detalhes do que foi acontecido, irmãos. Jesus amado. Irmãos, eu creio que, aleluia, Deus, para mim e para a sua história, é que ele tem um detalhe para fazer na minha e na sua vida, mas de vitória, de conquista, irmãos. Você ser um vencedor aqui nessa terra. O tempo de vida que você tiver, ganhando almas para o Senhor, fazendo a obra.
pregando a palavra, tirando aqueles que estão caminhando para o inferno para ir para a luz e fazendo a obra do Senhor. A palavra de Deus fala assim: amando muito e sendo menos amado, mas sendo um soldado valoroso de Cristo, aleluia, vencendo, louvado seja Deus. Versículo 11, ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade que os filisteus fizeram a Saul, sobre todos os homens valorosos, se levantaram e caminharam toda a noite, então tiraram o corpo de Saul e os seus corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes o queimaram. Então, irmãos, os irmãos veem que esses homens de Jabes de Gileade, homens valorosos, de valor, de virtude de Deus, irmãos, foram lá, se arriscaram, tiraram ali o corpo de Saul. Algumas traduções falam que cremaram, não era esse o costume do povo de Israel, mas por causa da situação que estava. O corpo dele ali, acredita-se também dos filhos, e fizeram isso, irmãos, porque por respeito ao primeiro rei de Israel. Porque os irmãos vão ver aqui, nos capítulos comentados aqui desse livro de Samuel, irmãos, a grande vitória que Jabes de Gileade teve, e Saul participou dela, auxiliando e abençoando a vida deles. Então, a respeito, eles fizeram isso, irmãos. Aleluia. Versículo 13, vamos encerrar hoje o livro de Samuel para a glória de Deus. O primeiro livro de Samuel. E tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Os irmãos falam assim, mas estava morto. Então a Bíblia está ensinando que eu tenho que jejuar pelos mortos? Não, irmãos. Aqui era um costume do povo aqui de jejuar esse período de dias, mas em sinal de tristeza e de luto. O jejum, irmãos, sabe que é uma arma poderosa de Deus para mortificação da nossa carne. Aleluia! Mas não é para alguém que morreu. Não era esse o propósito, mas sinal de tristeza e luto. Irmãos, quando você jejua, quando você se dedica ao Senhor, oferta ao Senhor um jejum, seja ele de um dia, 7, o tempo que for, é para mortificar a sua carne, irmãos. Aleluia! É para dominar a sua carne. É para você ter ela sob domínio, aleluia, para que Deus, o poder dele, a unção dele, flua, envolva sobre a sua vida com uma eficácia muito grande, irmãos. Aqui, o propósito do jejum aqui, irmãos, era tristeza e luto, costume do povo de Israel. Oh, irmão, que alegria está no meu coração aqui. Finalizamos hoje aqui 1 Samuel capítulo 31. Que Deus em Cristo Senhor te abençoe poderosamente, seja agora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você está vendo esse, aleluia, esse vídeo, né, finalizando o primeiro livro de Samuel. Deus vai preparar, no próximo vídeo, a gente começar o segundo livro de Samuel. Irmãos, nos ajude aí, deixando o joinha, compartilhe esse link com as outras pessoas, traga inscritos para o canal. Irmãos, vamos fazer a obra de Deus enquanto Deus nos dá essa oportunidade. Vamos usar essa rede social, irmãos, para ser abençoadores. Vamos resgatar almas para o reino de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.